51 anos. Era isso que eu estava completando naquele sábado de março, e pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez as coisas estivessem melhorando. Meu marido Eduardo tinha sido tão atencioso nas últimas semanas, planejando minha festa junto com Dona Conceição, minha sogra. Ela, que sempre me tratou com aquela frieza educada, de repente estava envolvida em cada detalhe da comemoração. A casa estava linda. As flores que minha filha Patrícia trouxe enfeitavam cada canto da sala, e o bolo de chocolate que eu tanto gosto estava perfeito na mesa. Mesmo sendo uma festa pequena, apenas com os parentes mais próximos, me senti especial. Quantas vezes na vida a gente se sente realmente especial? Eduardo circulava pela sala com aquele sorriso que eu conhecia há 23 anos, servindo os convidados, contando piadas. Dona Conceição estava mais falante que o normal, perguntando sobre receitas e elogiando meu vestido azul marinho que comprei especialmente para a ocasião. Eu deveria ter percebido que algo estava estranho. Quando sua sogra de repente se torna simpática demais, alguma coisa não está certa. Patrícia chegou um pouco atrasada, como sempre. Minha filha de 28 anos nunca conseguiu ser pontual para nada. Mas quando ela entrou pela porta, notei algo diferente no seu rosto. Uma tensão que tentava esconder atrás do sorriso forçado. Ela me cumprimentou, me deu os parabéns, conversou com todo mundo normalmente, mas eu, que sou mãe dela desde que nasceu, sabia que tinha alguma coisa errada. Mas antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Durante toda a festa, Patrícia ficou me observando de um jeito estranho. Quando eu estava cortando o bolo, quando conversava com minha cunhada, quando agradecia os presentes, era como se ela estivesse estudando meu rosto, tentando decifrar alguma coisa. 2 vezes eu perguntei se estava tudo bem, e ela apenas balançou a cabeça dizendo que sim. A festa estava no final, os convidados começando a se despedir, quando Patrícia se aproximou de mim na cozinha. Eu estava guardando os pratos na geladeira, feliz com como tudo tinha dado certo, quando ela se inclinou bem perto do meu ouvido. "Mãe, pega sua bolsa, vamos embora agora." A voz dela estava séria, baixinha, mas com uma urgência que me gelou por dentro. Olhei para o rosto da minha filha e vi uma expressão que eu não conhecia. Era medo misturado com raiva, como se ela estivesse segurando algo muito grande e muito ruim dentro do peito. "Patrícia, o que está acontecendo? A festa está acabando mesmo, não precisa..." "Mãe, por favor, confia em mim. Pega sua bolsa e vem comigo agora." Eduardo apareceu na porta da cozinha nesse momento, ainda com aquele sorriso no rosto, perguntando se precisávamos de ajuda. Patrícia rapidamente mudou o tom de voz, forçou um sorriso e disse que estava tudo bem, que só estava conversando comigo sobre uma coisa do trabalho dela. Eu fiquei confusa, mas algo na expressão da minha filha me fez obedecer. Peguei minha bolsa, me despedi de todos com a mesma normalidade de sempre. Agradeci pela festa maravilhosa. Eduardo me deu um beijo no rosto e disse que me amava. Dona Conceição me abraçou, coisa que ela fazia talvez uma vez por ano, e disse que tinha sido um prazer organizar tudo para mim. Sorri para todo mundo, mas meu estômago estava embrulhado. No carro de Patrícia, assim que ela fechou todas as portas e ligou o motor, o clima mudou completamente. Minha filha tinha as mãos tremendo no volante. "Patrícia, pelo amor de Deus, me fala o que está acontecendo. Você está me assustando." Ela dirigiu em silêncio até uma pracinha que ficava a 5 quadras de casa. Estacionou debaixo de uma árvore grande, desligou o carro e se virou para mim. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. "Mãe, isso é muito mais grave do que você imagina." Meu coração disparou. Pensei em 1000 coisas. Doença, acidente, problemas no trabalho dela, alguma coisa com o namorado. Nunca, nem em 1 milhão de anos, eu imaginaria o que ela ia me mostrar. Patrícia pegou o celular, mexeu na tela por alguns segundos e depois virou para mim. Era uma conversa de WhatsApp entre ela e Eduardo, meu próprio marido. "Lê, mãe, lê tudo." Comecei a ler as mensagens e senti o mundo desabando embaixo dos meus pés. Eduardo estava contando para minha filha sobre os procedimentos finais da venda da casa. Dizia que na segunda-feira tudo estaria resolvido, que eu não precisava saber dos detalhes porque seria melhor para todo mundo assim. Minha casa.
A casa que minha mãe me deixou quando morreu há 8 anos. A casa onde eu nasci, onde criei minha filha, onde pensei que ia envelhecer em paz. Eduardo estava falando sobre a venda dela como se fosse a coisa mais normal do mundo. Patrícia, isso tem que ser algum mal-entendido. Seu pai nunca venderia nossa casa sem me consultar. É impossível. Mas ela continuou passando as mensagens. Eduardo explicando que o apartamento de 2 quartos que tinham escolhido era mais adequado para a nossa idade. Dona Conceição mandando corações e parabéns pela decisão sensata. Eduardo dizendo que o dinheiro seria muito bem investido e que eu ia me acostumar rapidinho com a mudança. Minha filha estava chorando agora e eu senti uma tontura terrível, como se eu estivesse caindo de um prédio muito alto e não conseguisse me agarrar em nada. Tem mais, mãe. Tem muito mais. Ela mostrou capturas de tela de um grupo de WhatsApp chamado Planos da Família. Eduardo, Dona Conceição e mais 2 pessoas que eu não conhecia. Eles estavam discutindo os melhores dias para comunicar a decisão para a Nilda e como fazer com que ela aceite de boa vontade. Uma das mensagens de Dona Conceição dizia: ela sempre foi muito acomodada, não vai dar trabalho. E se der, a gente resolve. Resolver como? O que eles estavam planejando fazer comigo se eu não aceitasse? Sentei ali no banco do carro da minha filha, olhando para aquelas palavras na tela do celular, e senti como se tivesse vivido 51 anos da vida de outra pessoa. Como se tudo que eu conhecia sobre minha família, meu casamento, minha vida, fosse uma mentira gigantesca. A festa de aniversário não tinha sido uma homenagem, tinha sido uma despedida. Eles estavam se despedindo da casa da minha mãe, da minha herança, da minha vida como eu conhecia. E eu, como uma idiota, estava lá cortando o bolo e agradecendo pela atenção. Mãe, eles vão comunicar para você na segunda-feira que a casa já foi vendida e que vocês vão se mudar na sexta-feira. Tudo já está decidido. Papai disse que é melhor assim, que você não ia conseguir lidar com as responsabilidades de uma casa grande. As responsabilidades da minha própria casa. A casa que eu limpava, cuidava, onde pagava as contas há 23 anos. Olhei para minha filha e perguntei com a voz mais calma que consegui: Patrícia, me conta uma coisa. Tem alguma coisa mais que eu preciso saber? Ela abaixou os olhos e sussurrou: Tem, mãe. Tem uma coisa muito pior. Mas primeiro eu preciso que você me prometa que vai manter a calma. A coisa pior que Patrícia tinha para me contar era sobre onde o dinheiro da venda da minha casa ia parar. Não era para nenhum investimento seguro, como Eduardo estava dizendo para todo mundo. Não era para nossa aposentadoria tranquila, como ele tinha me prometido tantas vezes. O dinheiro ia direto para a conta da Dona Conceição, para ela administrar melhor nossos recursos. Minha sogra, de 72 anos, ia ficar responsável pela herança da minha mãe. Ela convenceu papai de que você não tem cabeça para dinheiro, mãe. Disse que mulher da sua geração não sabe lidar com valores altos, que você pode ser enganada por qualquer pessoa. Fiquei olhando para minha filha sem conseguir falar nada. Em que mundo uma mulher que trabalhou a vida inteira, que sustentou uma casa, que criou uma filha, que tomou conta da própria mãe doente por 2 anos, não tem cabeça para dinheiro? Mas quando Patrícia começou a me contar os detalhes de como tudo isso tinha sido planejado, as peças começaram a se encaixar na minha cabeça e eu me senti a pessoa mais burra do mundo. Lembrei de Eduardo chegando em casa há 3 meses com uma pasta cheia de papéis, dizendo que era coisa do contador, nada importante. Lembrei dele me pedindo para assinar alguns documentos de rotina, que ele nem deixou eu ler direito. Lembrei da cara de Dona Conceição quando ela viu eu assinando aqueles papéis na mesa da cozinha. Era satisfação, era vitória. Eu assinei minha própria sentença de morte e nem percebi. Mãe, tem mais coisa. A casa que eles compraram para vocês morarem não é alugada. É da vovó Conceição. Ela comprou com o dinheiro que papai já adiantou da venda. Então, eu nem ia ser dona de onde morava. Ia ser hóspede na casa da minha sogra, dependente da boa vontade dela para ter um teto sobre a cabeça. Aos 51 anos de idade, sentada ali no carro, comecei a lembrar de outros sinais que eu tinha ignorado. As conversas que paravam quando eu entrava na sala. Às vezes que Eduardo saía para resolver uns problemas e voltava falando que tinha estado com Dona Conceição. Os finais de semana que eles passavam juntos, cuidando de papelada, enquanto eu ficava em casa fazendo almoço para todo mundo.
Há 6 meses, quando Eduardo sugeriu que a gente fizesse um planejamento financeiro melhor, eu até fiquei contente. Achei que finalmente ele estava pensando no nosso futuro de um jeito sério. Ele disse que Dona Conceição conhecia um contador muito bom, um cara que entendia do mercado, que podia nos ajudar a organizar nossa vida. Eu confiei. Como uma idiota, eu confiei. Patrícia, como você descobriu tudo isso? Vovó Conceição mandou mensagem para mim por engano. Era para ser para papai. Ela estava contando que o contador confirmou que os documentos estavam todos certos, que na segunda-feira eles podiam comunicar a decisão para você. Minha filha me mostrou a mensagem. Dona Conceição escrevendo: Eduardo, meu filho, agora é só esperar segunda-feira. Nilda vai entender que é para o bem dela. Mulher precisa de orientação. Não pode ficar tomando decisão sozinha. Sua mãe está muito orgulhosa de você. Orientação. Como se eu fosse uma criança que não sabia amarrar o próprio sapato. E o pior de tudo, Eduardo achava que estava fazendo algo bom para mim. Na cabeça dele, ele estava me protegendo de mim mesma. Comecei a lembrar de todos os comentários que Dona Conceição fazia sobre mim ao longo dos anos, sempre com aquele jeitinho educado, sorrindo, mas cravando o punhal bem devagar. Ai, Nilda, você é tão ingênua, qualquer um te engana. Nilda, querida, você tem sorte de ter um marido que pensa por você. Eduardo, você precisa orientar mais a Nilda. Ela não tem malícia para a vida. 23 anos ouvindo isso. 23 anos sendo tratada como se fosse incapaz de cuidar da própria vida. E o pior, eu deixei. Eu achei que era carinho, que era preocupação de família. Mãe, você lembra quando vovó Conceição veio para cá no dia que a bisavó morreu? Claro que eu lembrava. Foi há 8 anos. Minha mãe tinha acabado de falecer, eu estava destruída de tristeza. E Dona Conceição apareceu na porta de casa com um monte de comida, dizendo que ia cuidar de tudo, que eu não precisava me preocupar com nada. Ela ficou aqui 3 dias, né? Cuidando de você, organizando o velório, falando com o pessoal do cartório. Sim, ela foi muito gentil. Eu não estava conseguindo pensar direito. Estava muito abalada. Mãe, ela não estava sendo gentil. Ela estava se informando sobre a herança, sobre o valor da casa, sobre os documentos, sobre como transferir tudo para o seu nome. Papai me contou isso uma vez, quando estava bêbado. Disse que a mãe dele sempre foi esperta para essas coisas. Senti meu estômago revirar. Enquanto eu chorava minha mãe, Dona Conceição estava calculando quanto valia minha tristeza. Ela sempre soube que um dia ia dar um jeito de pôr as mãos na casa da bisavó, e ela conseguiu. Eduardo chegou em casa naquela noite como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo no rosto, perguntou como tinha sido o resto da tarde, se eu tinha gostado da festa. Eu estava deitada na nossa cama, fingindo que estava tudo normal, mas observando cada gesto dele. Como eu nunca tinha percebido, como eu vivi 23 anos casada com esse homem e nunca vi quem ele realmente era. Ele contou que Dona Conceição tinha ligado, dizendo que a festa tinha sido linda, que ela estava muito feliz por ter participado. Falou que na segunda-feira ia ter algumas reuniões importantes relacionadas ao nosso futuro, mas que era para eu não me preocupar com nada. Eduardo, que tipo de reuniões? Ah, umas coisas chatas de documento, de conta bancária. Coisa de homem, você sabe como é. Coisa de homem. Como se eu fosse uma criança que não podia entender assuntos sérios. Ele tomou banho, escovou os dentes, deitou na cama e ainda me disse que me amava antes de apagar a luz. Falou que estava com muito sono porque tinha sido um dia longo, mas que tinha valido a pena ver eu tão feliz na minha festa. Fiquei ali, no escuro, ouvindo Eduardo roncar do meu lado, pensando em como a gente pode dividir a cama com uma pessoa por mais de 20 anos e não conhecer nada sobre ela. Na manhã de domingo, acordei com Eduardo já levantado, fazendo café na cozinha. Ele estava de bom humor, assobiando uma música, fazendo planos para o dia. Sugeriu que a gente fosse almoçar fora, talvez dar uma volta no shopping, aproveitar que era meu fim de semana de aniversário. Eu disse que estava com dor de cabeça, que preferia ficar em casa. Ele ficou um pouquinho insistente, mas depois aceitou numa boa. Disse que ia aproveitar para dar uma passadinha na casa da mãe dele, ver como ela estava, talvez ajudar com alguma coisa que ela precisasse. Pode ir tranquilo, eu vou ficar aqui descansando mesmo. Depois que ele saiu, comecei a procurar pelos papéis que ele tinha me feito assinar. Vasculhei o escritório dele,
Mexi nas gavetas, procurei no armário do quarto. Não encontrei nada. Eduardo tinha escondido tudo muito bem. Mas encontrei outras coisas. Encontrei um caderninho onde ele anotava gastos, e ali tinha várias anotações sobre reuniões com contador, taxas de transferência, documentação para C de Conceição, óbvio. Encontrei também um envelope com recibos de um escritório de advocacia. Eduardo estava pagando um advogado há 4 meses. Para quê? A gente nunca precisou de advogado para nada. E encontrei uma coisa que me deixou com as pernas bambas. Uma lista, escrita de próprio punho pela dona Conceição, com os móveis da minha casa que ela queria aproveitar no apartamento novo. Minha mesa de jantar, o armário do meu quarto, a estante da sala que foi da minha avó. Ela já tinha escolhido quais pedaços da minha vida ela ia levar junto. Patrícia me ligou no meio da tarde, perguntando como eu estava. Contei para ela sobre os papéis que encontrei, sobre as anotações de Eduardo, sobre a lista de dona Conceição. Mãe, a gente precisa conversar pessoalmente de novo. Hoje à noite. Tem uma coisa que eu descobri sobre o apartamento que eles compraram para vocês. O que mais tem, Patrícia? O que mais eles fizeram? Eu não posso falar pelo telefone, mãe. Mas é sobre onde fica esse apartamento e sobre quantos quartos ele realmente tem. Mãe, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Patrícia chegou na minha casa às 8 horas da noite de domingo. Eduardo ainda estava na casa de dona Conceição. Então tivemos tempo para conversar sem pressa. Minha filha entrou pela porta com uma expressão ainda mais séria que no dia anterior. Mãe, senta aqui comigo. O que eu vou te contar vai ser difícil de ouvir. Sentamos no sofá da sala. O mesmo sofá onde eu passava as tardes assistindo novela. Onde Eduardo e eu conversávamos sobre o dia, onde achava que nossa família era normal e feliz. Como as coisas podem mudar de significado em questão de horas. O apartamento que eles compraram para vocês fica em Guarulhos, mãe. Não aqui no bairro como o papai falou para você. Guarulhos. A 2 horas de distância da minha vida inteira. Longe dos meus vizinhos, dos meus amigos, do mercado onde faço compras há 20 anos, da minha cabeleireira, do meu médico. Longe de tudo que me conectava com o mundo. Patrícia, por que eles fariam isso? Por que me levar para tão longe? Porque lá você não vai conhecer ninguém, mãe. Não vai ter ninguém para conversar, ninguém para desabafar, ninguém que possa questionar as decisões que eles tomam por você. Ela me mostrou no celular o endereço do apartamento. Era em um conjunto habitacional grande, daqueles onde todo mundo é anônimo, onde ninguém se conhece. Um lugar perfeito para alguém desaparecer sem que ninguém note. E tem mais, mãe. O apartamento tem um quarto só. Eles compraram um apartamento de um quarto para um casal. Não entendi no começo. Como um casal ia morar em um apartamento de um quarto? Onde Eduardo ia dormir? Onde eu ia dormir? Mãe, eles não estão planejando que vocês morem juntos no apartamento. O mundo parou. Senti como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo dos meus pés e eu estivesse caindo no vazio. Como assim, Patrícia? Papai vai continuar morando aqui na região, mãe. Ele já até escolheu um apartamento para ele. O apartamento em Guarulhos é só para você. Eduardo estava me mandando embora. Depois de 23 anos de casamento, ele estava me deportando para um lugar onde eu ficaria sozinha, isolada, dependente da boa vontade dele e da dona Conceição para qualquer coisa que eu precisasse. Mas, Patrícia, isso não faz sentido. Ele não pode simplesmente me abandonar assim. A gente é casado. Mãe, eles não estão planejando abandono. Estão planejando algo pior. Ela hesitou antes de continuar, como se estivesse reunindo coragem para me contar algo terrível. Eu consegui acesso ao computador da vovó Conceição ontem. Ela deixou o Facebook aberto e eu vi as conversas dela com uma amiga. Elas estavam falando sobre clínicas especializadas para pessoas da terceira idade com problemas emocionais. Terceira idade. Problemas emocionais. Eu tinha 51 anos e nunca tinha tido um problema emocional sério na vida. Vovó Conceição escreveu para uma amiga que você anda muito deprimida ultimamente, que não cuida direito da casa, que esquece das coisas, que precisa de acompanhamento profissional. Mas isso é mentira, Patrícia. Eu não esqueço das coisas, eu não sou deprimida. Eu sei, mãe. Mas elas estão construindo uma história. A amiga dela indicou uma clínica em Guarulhos mesmo, perto de onde seria o seu apartamento.
Vovó Conceição já até visitou o lugar. A peça final do quebra-cabeça se encaixou na minha cabeça. Eles não estavam só roubando minha casa e meu dinheiro. Eles estavam planejando me internar. O apartamento de um quarto em Guarulhos não era para eu morar. Era para servir como meu endereço oficial enquanto eu ficava internada na clínica. Eduardo podia dizer para todo mundo que eu estava morando confortavelmente no meu apartamentinho, enquanto, na verdade, eu estaria trancada em um hospital psiquiátrico. Patrícia, eles não podem fazer isso comigo. Eu não sou louca. Eu não tenho problema mental nenhum. Mãe, quando a pessoa tem procuração para tomar decisões médicas por você, ela pode internar você alegando qualquer coisa. E papai já tem essa procuração. Lembrei do papel que Eduardo me fez assinar mês passado, dizendo que era para facilitar caso algum dia você precise de atendimento médico quando eu não estiver junto. Na época, achei até carinhoso da parte dele se preocupar com essas coisas. Eles vão dizer que você está com depressão severa, que não consegue mais cuidar de si mesma, que precisa de tratamento especializado. E o pior, mãe, eles vão ter controle total sobre o seu dinheiro enquanto você estiver em tratamento. Era o plano perfeito. Eduardo ficava com a casa da minha mãe. Dona Conceição ficava com o controle do dinheiro. E eu desaparecia da vida de todo mundo sem deixar rastro. Oficialmente, eu estaria sendo bem cuidada em uma clínica especializada. Na prática, eu seria uma prisioneira. Mãe, tem uma coisa que eu ainda não te contei. Na conversa da vovó Conceição com a amiga, ela mencionou que a internação seria temporária no começo, só até você se acostumar com a nova realidade. Que nova realidade? A realidade de não ter mais casa própria, de não ter mais dinheiro, de depender completamente deles para tudo. Quando você aceitasse essa situação, aí sim eles deixariam você sair da clínica e ir morar no apartamento de um quarto. Como uma pessoa aceita uma situação dessas? Como alguém se acostuma a perder tudo que construiu na vida? Eduardo chegou em casa às 9h30 da noite. Encontrou eu e Patrícia conversando na sala. Perguntou sobre o que estávamos conversando e Patrícia rapidamente inventou que estávamos vendo fotos da festa no celular dela. Nossa, que bom que vocês estão curtindo as lembranças da festa. Foi mesmo um dia muito especial. Ele sentou no sofá comigo, pôs o braço em volta dos meus ombros, perguntou como tinha sido meu domingo. Respondi que tinha sido tranquilo, que tinha descansado, que estava me sentindo bem. Ótimo, amor. Porque a partir de amanhã nós vamos ter uma semana bem corrida. Várias reuniões importantes, alguns papéis para assinar, umas decisões para tomar. Mas tudo vai dar certo. Patrícia se despediu e foi embora, não sem antes me dar um abraço apertado e sussurrar no meu ouvido. Mãe, não assine mais nada sem ler direito. E qualquer coisa estranha, você me liga na hora. Depois que minha filha saiu, Eduardo ficou especialmente carinhoso comigo. Fez chá de camomila, disse que eu parecia cansada, sugeriu que a gente fosse dormir cedo porque segunda-feira seria um dia importante. Eduardo, que tipo de reuniões nós vamos ter amanhã? Ah, é sobre nossa reorganização financeira, lembra? Vamos conversar com o contador, com o advogado, vamos resolver as pendências da nossa nova fase de vida. Nova fase de vida, como se fosse algo que nós tínhamos decidido juntos. Eu posso participar das reuniões? Eu gostaria de entender melhor o que está sendo decidido. Eduardo hesitou por um segundo antes de responder. Claro que pode, amor. Mas você sabe como são essas reuniões chatas, né? Muito número, muito termo técnico. Talvez seja melhor eu resolver a parte burocrática e depois te explicar tudo direitinho em casa. A parte burocrática da minha própria vida. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Eduardo, fiquei pensando em como tinha sido ingênua durante todos esses anos. Quantas vezes ele tinha tomado decisões para me proteger de coisas chatas ou complicadas? Quantas vezes eu tinha deixado ele resolver problemas que eram meus também? Lembrei de quando minha mãe ficou doente e precisou ser internada. Eduardo, que conversou com os médicos, que assinou os papéis, que decidiu sobre os tratamentos. Eu ficava ali do lado, como uma acompanhante, como se não fosse filha da pessoa que estava no hospital. Lembrei de quando tivemos que trocar de carro. Eduardo que pesquisou, que negociou, que fechou o negócio. Eu nem fui junto na concessionária. Lembrei de quando reformamos a cozinha. Eduardo que conversou com os pedreiros, que escolheu o material, que supervisionou a obra. Eu só opinava sobre a cor das coisas.
Durante 23 anos, eu fui sendo empurrada para fora das decisões da minha própria vida. E o pior, eu deixei. Achei que era comodidade. Achei que era Eduardo sendo atencioso e protetor. Na verdade, ele estava me treinando para ser inútil. Eduardo dormiu rapidinho, como sempre. Ficou roncando baixinho do meu lado, tranquilo, sem nenhuma culpa ou preocupação. Deve ser fácil dormir bem quando você acha que está fazendo tudo certo. Levantei da cama às 3 horas da manhã e fui para a cozinha tomar um copo d'água. Sentei na mesa onde tinha assinado aqueles papéis 3 meses atrás e tentei lembrar exatamente o que Eduardo tinha me falado naquele dia. São só uns documentos de rotina, amor. Coisa de contador. Você nem precisa ler, eu já li tudo. Coisa de contador. A venda da casa que minha mãe me deixou era coisa de contador. De manhã, Eduardo acordou cedo e fez um café caprichado. Pôs a mesa bonita, com toalha e guardanapo, como se fosse um dia especial. Estava cantarolando de bom humor, ansioso para começar o dia. Pronta para nossa segunda-feira produtiva, amor? Olhei para o rosto do homem com quem eu tinha dividido mais da metade da minha vida adulta e não conseguia entender como tinha demorado tanto tempo para enxergar quem ele realmente era. Eduardo, eu estava pensando, eu gostaria muito de participar das reuniões de hoje. Afinal de contas, são decisões que envolvem a minha vida também. Ele parou de mexer o açúcar no café e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era irritação misturada com surpresa, como se eu tivesse falado alguma coisa absurda. Nilda, amor, você sabe que essas reuniões são muito técnicas. Você vai ficar perdida no meio de tanto termo jurídico e financeiro. É melhor você ficar em casa descansando e eu resolvo tudo para nós. Mas, Eduardo, eu gostaria de tentar entender. Posso pelo menos tentar? Nilda, por que você está complicando uma coisa tão simples? Eu sempre cuidei dessas coisas para você. Por que agora você quer se meter em assuntos que não entende? A máscara tinha caído. Ali estava o Eduardo verdadeiro. O homem que achava que eu era burra demais para entender os assuntos da minha própria vida. Eduardo saiu de casa às 9 horas da manhã, dizendo que voltaria só no final da tarde, depois de resolver tudo. Disse que eu não precisava me preocupar com nada, que quando ele voltasse me explicaria as decisões que tinham sido tomadas. Como se eu fosse uma criança esperando os adultos decidirem o que ia acontecer com ela. Assim que ele saiu, liguei para Patrícia. Filha, eu preciso da sua ajuda. Preciso falar com um advogado hoje mesmo. Mãe, eu já pensei nisso. Conheço um advogado bom, que trabalha com direito de família. Posso ligar para ele agora e ver se consegue nos atender hoje. 1 hora depois, estávamos na sala do Dr. Marcelo Ribeiro, um homem de uns 45 anos, cabelos grisalhos, que nos recebeu com uma paciência que eu não esperava. Patrícia tinha contado para ele por telefone um resumo da situação, então ele já sabia que era algo urgente. Dona Nilda, a senhora trouxe algum documento? Alguma coisa que possa me ajudar a entender melhor o que está acontecendo? Mostrei para ele as fotos que Patrícia tinha tirado das conversas de WhatsApp, contei sobre os papéis que Eduardo me fez assinar, sobre a procuração médica, sobre os planos da internação. Dr. Marcelo foi fazendo anotações enquanto eu falava e percebi que ele estava ficando sério. Dona Nilda, o que o marido da senhora fez é crime. Chama-se estelionato contra incapaz, mesmo que a senhora não seja tecnicamente incapaz. Ele usou de má fé para obter a assinatura da senhora em documentos que a senhora não compreendeu completamente. Mas, doutor, eu assinei os papéis. Eu não posso mais fazer nada? Pode sim. A venda de um bem que foi obtida através de vício de consentimento pode ser anulada. A senhora foi induzida a erro. Não foi informada adequadamente sobre o que estava assinando. Senti uma pontada de esperança pela primeira vez em 2 dias. E sobre a procuração médica? Eles podem me internar contra a minha vontade? Não podem. A procuração médica só serve para situações onde a pessoa está inconsciente ou temporariamente incapacitada. Se a senhora está lúcida e consciente, nenhum médico sério faria uma internação psiquiátrica só com base em procuração. Dr. Marcelo me explicou que o primeiro passo seria conseguir uma cópia dos documentos que eu tinha assinado. Sem ver os papéis originais, ele não podia tomar nenhuma providência legal. A senhora sabe onde o marido guarda esses documentos? Eu procurei em casa e não achei nada. Ele deve ter levado tudo para o escritório de contabilidade ou para o advogado que ele contratou. Então vamos fazer o seguinte: a senhora vai voltar para casa e agir normalmente.
Não pode dar nenhum sinal de que descobriu alguma coisa. Enquanto isso, eu vou começar a investigar legalmente. Vou pedir certidões no cartório de registro de imóveis para ver se a venda realmente já foi registrada. Patrícia perguntou se existia algum jeito de impedir que a venda fosse finalizada caso ainda não tivesse sido registrada. Existe sim. Posso entrar com uma medida cautelar para bloquear qualquer transferência de propriedade até que a situação seja esclarecida. Mas preciso agir rápido. Dr. Marcelo me orientou a tentar descobrir o nome do cartório onde a escritura seria feita, o nome do advogado que Eduardo contratou, qualquer informação que pudesse me ajudar a rastrear o processo. E Dona Nilda, isso é muito importante. Não assine mais nada. Não importa o que o marido falar, não importa como ele insistir. A senhora fala que está com dor de cabeça, que quer deixar para outro dia, inventa qualquer desculpa. Mas não assine mais nada. Saímos do escritório do Dr. Marcelo com um plano. Eu ia voltar para casa e tentar descobrir informações sobre onde Eduardo estava resolvendo as coisas. Patrícia ia investigar mais sobre a clínica que Dona Conceição tinha visitado, e o advogado ia começar as pesquisas legais para tentar reverter a situação. Mãe, você consegue fazer isso? Consegue fingir que não sabe de nada? Patrícia, eu fingi que não sabia de nada durante 23 anos. Agora que eu sei de tudo, vai ser mais fácil. Cheguei em casa às 3 horas da tarde. Eduardo ainda não tinha voltado, então aproveitei para procurar melhor pelos papéis. Dessa vez, procurei em lugares que não tinha pensado antes. Dentro de livros, em pastas velhas, até dentro da caixa de ferramentas dele. No fundo de uma gaveta que Eduardo usava para guardar documentos do carro, encontrei uma coisa interessante. Um cartão de visita do advogado que ele tinha contratado. Dr. Antônio Figueiredo, especialista em direito imobiliário e sucessões. Fotografei o cartão e mandei a foto para Dr. Marcelo por WhatsApp. Eduardo chegou em casa às 5h30, cansado, mas satisfeito. Vinha sorrindo, com aquele jeito de quem tinha resolvido problemas importantes. Pronto, amor, tudo certo. Nossa vida nova está oficialmente começando. Sentou no sofá comigo e começou a me explicar como tinha sido o dia dele. Falou de um jeito bem simplificado, como se estivesse explicando para uma criança. O contador confirmou que nossa decisão é a mais sensata. A casa é muito grande para nós dois, dá muito trabalho, muito gasto. O apartamento novo vai ser perfeito para nossa idade. Eduardo, e quando nós vamos nos mudar? Na próxima sexta-feira, amor. Eu sei que parece rápido, mas é melhor fazer logo, antes que a gente fique com frescura e comece a adiar. Sexta-feira. Faltavam 5 dias. E os móveis? A gente vai levar o quê? Ah, a maioria das nossas coisas não vai caber no apartamento novo. Minha mãe já se ofereceu para ficar com algumas peças e o resto a gente doa ou vende. Dona Conceição ficando com os móveis que ela já tinha escolhido na lista que encontrei. Eduardo, eu gostaria de ver o apartamento antes da mudança. Posso ir lá? Eduardo hesitou antes de responder. Claro que pode, amor. Mas ele ainda está meio bagunçado. Os antigos moradores acabaram de sair. Que tal a gente deixar para você conhecer quando já estiver tudo arrumadinho? Ele não queria que eu visse o apartamento. Provavelmente porque eu descobriria que era de um quarto só, que ficava em Guarulhos, que não tinha nada a ver com o que ele estava me contando. Tudo bem, eu confio no seu gosto. Eduardo ficou visivelmente aliviado com a minha resposta. Deve ter pensado que tinha conseguido me convencer de que tudo estava normal. Amanhã a gente vai ter que assinar os últimos papéis da transferência da casa. É só uma formalidade, mas precisa da sua assinatura também. Que horas? De manhã cedo, às 9, no cartório. Pronto. Agora eu sabia onde e quando ia acontecer a finalização da venda. Mandei essas informações para Dr. Marcelo assim que Eduardo foi tomar banho. A resposta do advogado veio rapidinho. Perfeito. Vou estar no cartório antes das 9 para impedir a escritura. Não assine nada. Naquela noite, Eduardo estava especialmente carinhoso comigo. Fez um jantar caprichado, abriu uma garrafa de vinho, disse que queria comemorar nossa nova fase. Conversamos sobre planos para o futuro, sobre as coisas boas que nos esperavam. Nilda, eu sei que mudança sempre deixa a gente ansioso, mas você vai ver como vamos ser felizes no nosso cantinho novo. Sem preocupação, sem responsabilidade excessiva, só curtindo a vida. Sem responsabilidade excessiva. Como se cuidar da própria casa fosse um fardo do qual eu precisava ser libertada. Eduardo,
Posso te fazer uma pergunta? Claro, amor. Você acha que eu sou uma pessoa inteligente? Ele riu, como se a pergunta fosse engraçada. Claro que você é inteligente, Nilda. Você é inteligente para as coisas de mulher. Para cozinhar, para cuidar da casa, para ser uma boa esposa e mãe. Essas são inteligências diferentes. Inteligências diferentes. Como se existissem tipos de inteligência para homens e tipos de inteligência para mulheres. E para as coisas de dinheiro, de documento, de decisões importantes, você acha que eu tenho capacidade para entender essas coisas? Eduardo ficou sério. Nilda, por que você está fazendo essas perguntas? Claro que você tem capacidade, mas por que se preocupar com isso se eu posso cuidar dessas coisas para você? É como se eu ficasse perguntando se sei fazer comida quando você já cozinha tão bem. A comparação perfeita. Na cabeça dele, eu entender das minhas próprias finanças seria tão desnecessário quanto ele aprender a cozinhar. Eduardo, e se um dia você não estiver aqui para cuidar dessas coisas por mim? Como assim não estiver aqui? Se você ficar doente, se você morrer antes de mim, se a gente se separar, eu não vou saber cuidar de nada sozinha. Eduardo pôs a mão na minha, com aquele jeito protetor que eu sempre tinha achado carinhoso e agora via como condescendente. Amor, não pensa nessas coisas ruins? E mesmo se acontecer alguma coisa comigo, minha mãe sempre vai estar aí para te orientar. Você nunca vai ficar desamparada. Dona Conceição me orientando, a mulher que estava planejando me internar em uma clínica psiquiátrica. Fomos dormir cedo porque, segundo Eduardo, terça-feira seria um dia importante e precisávamos estar descansados. Ele dormiu tranquilamente como sempre. Eu fiquei acordada a noite inteira, ensaiando mentalmente como ia ser a manhã seguinte. Às 6:30 da manhã, levantei e fui tomar café. Eduardo apareceu na cozinha às 7, já vestido e penteado, ansioso para resolver logo a formalidade da assinatura. Pronta para nosso último dia como proprietários desta casa gigante? Pronta. Saímos de casa às 8:40. Durante todo o trajeto até o cartório, Eduardo foi conversando sobre como nossa vida ia ficar mais simples, mais prática, mais adequada para a nossa idade. Falava como se estivesse me convencendo de alguma coisa, mesmo achando que eu já estava convencida. Você vai ver, Nilda. Daqui a um mês, você vai estar se perguntando por que a gente demorou tanto para tomar essa decisão. Chegamos no cartório às 9h em ponto. Eduardo cumprimentou o escrevente como se fossem conhecidos. Apresentou-me como sua esposa, que veio assinar os papéis finais. O homem me tratou com aquela educação formal de quem estava acostumado a lidar com mulheres que só apareciam para assinar o que os maridos tinham decidido. Sentamos na sala de espera. Eduardo folheava uma revista, relaxado. Eu olhava para a porta, esperando que Dr. Marcelo aparecesse a qualquer momento. 9:10. 9:15. 9:20. Dona Nilda, senhor Eduardo, podemos começar? Meu coração disparou. Cadê o Dr. Marcelo? Eduardo se levantou, todo sorridente. Claro, vamos resolver logo isso. Estávamos quase entrando na sala do escrevente quando ouvi uma voz atrás de nós. Com licença, senhor Eduardo. Sou o Dr. Marcelo Ribeiro, advogado da Dona Nilda. Eduardo se virou com uma expressão de total surpresa. Não estava esperando que eu tivesse um advogado, muito menos que ele aparecesse ali no cartório. Advogado? Nilda, do que se trata isso? Dr. Marcelo se apresentou educadamente e explicou que tinha sido contratado para acompanhar a escritura e esclarecer algumas dúvidas sobre os documentos. Eduardo tentou manter a compostura, mas percebi que ele estava nervoso. Que tipo de dúvidas, doutor? Questões técnicas sobre vício de consentimento e transferência de patrimônio familiar. Nada demais, apenas uma verificação de rotina. O escrevente, que tinha ouvido a conversa, disse que precisava consultar o tabelião antes de prosseguir com a escritura, já que havia representação legal envolvida. Eduardo ficou ainda mais nervoso. Mas isso é só uma formalidade simples, não precisa de advogado. Senhor Eduardo, disse Dr. Marcelo com um sorriso educado, qualquer cidadão tem direito à representação legal em atos dessa natureza, especialmente quando se trata de transferência de bem de herança. Eduardo olhou para mim com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era raiva contida, como se eu tivesse traído algum acordo secreto entre nós. Nilda, você não me disse que tinha contratado um advogado.
Eu achei melhor ter certeza de que estava fazendo a coisa certa, Eduardo. O tabelião apareceu na sala e, depois de conversar reservadamente com o Dr. Marcelo por alguns minutos, informou que a escritura não poderia ser realizada naquele dia. Havia irregularidades procedimentais que precisavam ser esclarecidas antes. Eduardo tentou argumentar. Disse que tudo estava em ordem, que os documentos tinham sido preparados pelo advogado dele. Mas o tabelião foi irredutível. Sem esclarecimento das questões levantadas pela defesa de Dona Nilda, não haveria escritura. Saímos do cartório em silêncio. Eduardo estava visivelmente irritado, mas tentando controlar a raiva na frente do Dr. Marcelo. No estacionamento, depois que o advogado se despediu, Eduardo finalmente explodiu. Nilda, o que significa isso? Por que você foi contratar um advogado sem me consultar? Eduardo, eu só queria entender melhor o que estava acontecendo. É a casa da minha mãe, eu tinha direito de saber dos detalhes. Que detalhes? Eu te expliquei tudo. A gente decidiu vender para comprar algo menor e mais adequado. A gente decidiu? Quando foi que eu participei dessa decisão? Eduardo me olhou como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Nilda, você assinou todos os papéis. Você concordou com tudo. Eu assinei papéis que você disse que eram coisa de contador. Você nunca me explicou que estava vendendo a casa da minha mãe. Mas é óbvio que era sobre a venda da casa. Para que mais seria? Eduardo, você me fez assinar documentos sem me explicar direito o que era. Isso não está certo. Durante todo o caminho de volta para casa, Eduardo ficou repetindo que eu estava complicando uma coisa simples, que estava sendo influenciada por pessoas de fora que não entendiam nossa situação. Disse que o advogado provavelmente só queria ganhar dinheiro em cima da nossa confusão. Nilda, você está desconfiando de mim? Depois de 23 anos de casamento? Eduardo, eu só quero entender o que está acontecendo com a minha vida. Chegamos em casa e Eduardo foi direto ligar para Dona Conceição. Ouvi ele contando sobre o problema no cartório, sobre meu advogado, sobre como eu estava agindo de forma estranha. Não, mãe, eu não sei o que deu nela. Ela nunca foi de questionar essas coisas. Depois da ligação, Eduardo veio conversar comigo na cozinha. Seu tom tinha mudado. Agora estava tentando ser carinhoso de novo. Amor, minha mãe quer que a gente vá lá conversar com ela hoje à tarde. Ela está preocupada com toda essa confusão. Eduardo, não é confusão. Eu só quero participar das decisões sobre a minha própria vida. Mas você está participando? O que você acha que a gente tem feito todos esses meses? Todos esses meses. Eduardo achava que eu tinha participado porque tinha assinado papéis que ele colocou na minha frente. Às 4 horas da tarde, fomos para a casa de Dona Conceição. Ela nos recebeu com aquele sorriso falso que eu conhecia bem, mas desta vez conseguia ver a frieza por trás dele. Nilda, querida, senta aqui comigo. Vamos conversar. Dona Conceição começou com o discurso de sempre, que eu era muito boa, muito ingênua, muito confiante nas pessoas. Disse que advogados eram pessoas perigosas que se aproveitavam de mulheres sensíveis para criar problemas onde não existiam. Nilda, você sempre foi uma pessoa simples, sem malícia. É por isso que nós te protegemos tanto. Dona Conceição, eu não preciso de proteção, eu preciso de informação. Ela trocou um olhar com Eduardo. Nilda, você está bem? Está se sentindo bem emocionalmente? Porque essa desconfiança súbita não é normal em você. Ali estava, a primeira sugestão de que eu estava com problemas emocionais. Eu estou bem, Dona Conceição. Só quero entender por que vocês venderam minha casa sem me explicar direito. Nilda, não fomos nós que vendemos. Foi você quem decidiu vender. Você assinou todos os papéis. Eu assinei papéis que vocês disseram que era coisa rotineira. Eduardo interveio. Nilda, você está distorcendo os fatos. Você sabia exatamente o que estava assinando. Eduardo, você me disse que era documentação de contador. Documentação de contador para a venda da casa? Onde mais seria? Eles estavam tentando me convencer de que eu tinha entendido tudo desde o começo, que eu estava criando uma versão falsa dos acontecimentos na minha cabeça. Nilda, disse Dona Conceição com voz suave, você tem certeza de que está lembrando direito das coisas? Às vezes, quando a gente fica estressada, a memória pode pregar peças. Minha memória está ótima. Mas você tem andado muito esquecida ultimamente. Eduardo me contou que você tem se perdido na própria casa, que esquece onde põe as coisas. Isso era mentira.
Eu nunca me perdi na minha casa. Nunca tive problemas com memória. Isso não é verdade, Dona Conceição. Nilda, amor, disse Eduardo. Você esqueceu o aniversário da minha irmã mês passado. Esqueceu de ir no médico que tinha marcado. Lembra que eu tive que te lembrar várias vezes? Eduardo estava inventando coisas. Eu nunca esqueci o aniversário da cunhada dele, porque nunca celebramos o aniversário da cunhada dele. E eu não tinha médico marcado mês passado. Eduardo, isso não aconteceu. Aconteceu sim, Nilda. Você está esquecendo que esqueceu. Dona Conceição balançou a cabeça com ar de preocupação. Nilda, querida, você não acha que seria bom conversar com um profissional? Alguém que pudesse te ajudar com essa confusão mental? Eu não tenho confusão mental nenhuma. Mas, Nilda, você está contradizendo fatos concretos. Está negando coisas que aconteceram, criando teorias sobre pessoas que só querem te ajudar. Eduardo se aproximou de mim e segurou minhas mãos. Amor, talvez minha mãe tenha razão. Talvez você precise de uma ajuda profissional para organizar as ideias. Que tipo de ajuda profissional? Dona Conceição e Eduardo trocaram outro olhar. Existe uma clínica muito boa ali perto do seu apartamento novo, disse Dona Conceição. Um lugar tranquilo, com profissionais especializados em pessoas da nossa idade que estão passando por dificuldades emocionais. Eu não tenho dificuldades emocionais. Nilda, você contratou um advogado para brigar com seu próprio marido. Você está inventando histórias sobre coisas que não aconteceram. Isso não é normal. Eduardo complementou. E você tem estado muito agressiva ultimamente, questionando tudo, desconfiando de tudo. Isso não é seu jeito. Eles estavam construindo uma narrativa onde eu era a pessoa com problemas, onde eles eram as vítimas da minha instabilidade emocional. Vocês estão tentando me convencer de que eu sou louca. Não é loucura, Nilda, disse Dona Conceição. É só um momento difícil. Mudanças sempre deixam as pessoas confusas, especialmente pessoas da sua idade, Eduardo completou. Da minha idade, como se 51 anos fosse idade de demência senil. Foi nesse momento que me lembrei do conselho do Dr. Marcelo. Não assinar mais nada, mas também tentar descobrir mais informações sobre os planos deles. Vocês já visitaram essa clínica? Dona Conceição ficou visivelmente satisfeita com minha pergunta, como se eu finalmente estivesse entrando na razão. Visitei sim, querida. É um lugar muito aconchegante. Você ficaria só temporariamente, até se sentir melhor. E depois? Depois você voltaria para o seu apartamentinho novo, descansada e tranquila. Eduardo se animou com o rumo da conversa. É isso mesmo, amor. Alguns dias de descanso, longe de toda essa confusão, e você voltaria sendo você mesma de novo. E quem cuidaria das minhas coisas enquanto eu estivesse na clínica? Nós cuidaríamos de tudo, disse Dona Conceição. Suas contas, seus documentos, suas decisões. Você não precisaria se preocupar com nada. E se eu não quisesse ir para a clínica? Eduardo e Dona Conceição ficaram em silêncio por alguns segundos. Nilda, disse Eduardo finalmente, você não teria escolha. Quando uma pessoa não consegue mais tomar decisões racionais por si mesma, a família precisa intervir. Como vocês fariam isso? Eu tenho procuração para cuidar da sua saúde, Eduardo respondeu. E minha mãe conhece médicos que poderiam atestar a necessidade do tratamento. Pronto, eles tinham admitido tudo. O plano da internação forçada, o controle dos meus bens, tudo. Vocês já têm tudo planejado, não é? Dona Conceição sorriu. Nilda, querida, a gente só quer o melhor para você. Você precisa confiar na gente. E se eu continuar resistindo? Eduardo suspirou, como se estivesse perdendo a paciência com uma criança teimosa. Nilda, você não vai continuar resistindo, porque no fundo você sabe que estamos certos. Você sabe que não tem capacidade para gerenciar sua vida sozinha. Nunca tive capacidade? Não, amor. Você sempre foi dependente de orientação. É por isso que nós te protegemos tanto, Dona Conceição completou. Nilda, você passou a vida toda sendo cuidada, primeiro pelo seu pai, depois pelo Eduardo. É natural que você precise de cuidados agora também. E vocês são as pessoas certas para me cuidar? Somos os únicos que realmente te amamos, disse Eduardo. Os únicos que vão fazer o que é melhor para você, mesmo que você não entenda no momento. Era tudo o que eu precisava ouvir. Eduardo e Dona Conceição tinham acabado de confessar que planejavam me internar contra minha vontade, controlar minha vida financeira e me tratar como uma incapaz.
e eles achavam que estavam sendo generosos comigo. O que Eduardo e Dona Conceição não sabiam era que eu tinha gravado toda a nossa conversa naquela tarde. Patrícia tinha me ensinado a usar o gravador do celular antes de eu ir para a casa da sogra. Cada palavra que eles falaram, cada confissão sobre seus planos, cada insulto disfarçado de preocupação, estava ali registrado. Saímos da casa de Dona Conceição com Eduardo mais calmo, achando que tinha me convencido de que eu realmente precisava de ajuda profissional. Durante o trajeto para casa, ele até pôs a mão na minha perna e disse que tudo ia ficar bem, que em breve eu estaria descansada e sem preocupações. Nilda, minha mãe vai ligar para a clínica amanhã cedo. Eles podem te receber ainda essa semana. Tão rápido assim? É melhor não deixar essas coisas se arrastarem, amor. Quanto antes você começar o tratamento, mais rápido vai se sentir melhor. Chegamos em casa às 7 da noite. Eduardo foi tomar banho e eu aproveitei para mandar a gravação para Dr. Marcelo. Ele me respondeu em poucos minutos. Perfeito. Com isso posso mover todas as ações legais necessárias. Amanhã cedo vou ao cartório impedir definitivamente a escritura. Na manhã seguinte, Eduardo acordou animado. Disse que ia sair cedo para resolver umas pendências e que quando voltasse, provavelmente já teria uma data definida para minha internação temporária. Eduardo, e se eu não quiser ir para a clínica? Amor, a gente já conversou sobre isso ontem. Você não tem escolha. É para o seu próprio bem. Assim que ele saiu, liguei para a Patrícia e pedi para ela vir para casa. Contei sobre a gravação, sobre as confissões que tinha conseguido, sobre como o Dr. Marcelo ia agir. Mãe, você foi incrível. Conseguiu exatamente o que a gente precisava. Patrícia, eu só quero que isso acabe logo. Quero que eles saiam da minha vida. Eles vão sair, mãe, e você vai ficar com sua casa, com sua dignidade e com sua liberdade. Dr. Marcelo ligou por volta de 10 horas da manhã com boas notícias. A escritura tinha sido oficialmente suspensa por ordem judicial. A venda da casa estava cancelada e qualquer tentativa de transferir a propriedade seria considerada crime. Dona Nilda, a senhora pode ficar tranquila. Sua casa continua sendo sua. E com a gravação que a senhora me enviou, posso processar seu marido por tentativa de estelionato e ameaça à liberdade individual. Doutor Marcelo, eu quero que ele saia de casa. É possível? É possível sim. Vou entrar com uma medida protetiva de urgência. Em 48 horas, seu marido terá que deixar o imóvel. Eduardo voltou para casa na hora do almoço com um sorriso satisfeito no rosto. Disse que tinha conseguido uma vaga para mim na clínica para sexta-feira. Tudo resolvido, amor. Sexta de manhã você vai conhecer o lugar. E se gostar, pode ficar alguns dias para descansar. Eduardo, tenho uma coisa para te contar. O que, amor? A venda da casa foi cancelada. Por ordem judicial. O sorriso sumiu do rosto dele instantaneamente. Como assim cancelada? Isso é impossível. Não é impossível, Eduardo. Vício de consentimento. Eu fui induzida a assinar documentos que não compreendi completamente. Eduardo ficou vermelho de raiva. Nilda, você não pode fazer isso. Você está estragando tudo. Estou estragando o quê, Eduardo? Seus planos de me roubar e me internar? Eu não ia te roubar. Eu ia cuidar do seu dinheiro. Cuidar como? Deixando tudo na conta da sua mãe? Eduardo percebeu que eu sabia de tudo. A máscara de marido preocupado caiu de vez. Nilda, você não sabe cuidar de dinheiro. Você ia ser enganada por qualquer pessoa. Como você me enganou? Eu não te enganei. Eu te protegi. Me protegeu me fazendo assinar papéis sem saber o que eram? Me protegeu planejando me internar contra a minha vontade? Eduardo ficou em silêncio. Sabia que tinha sido descoberto. Eduardo, eu gravei toda a nossa conversa de ontem na casa da sua mãe. Ele ficou pálido. Você gravou? Gravei tudo. Você confessando que ia me internar mesmo se eu não quisesse. Sua mãe falando sobre controlar minha vida. Vocês dois me chamando de incapaz. Eduardo sentou pesado numa cadeira da cozinha. Nilda, você não entende. A gente só queria te proteger. Me proteger de quê? De você mesma. Você não tem cabeça para essas coisas. Eduardo, eu trabalhei a vida inteira. Criei uma filha. Cuidei da minha mãe doente por 2 anos. Sustentei esta casa junto com você por mais de 20 anos. Em que momento você decidiu que eu era incapaz? Você sempre precisou de orientação. Eu sempre aceitei sua orientação porque achei que era carinho. Eu não precisava, eu escolhia aceitar.
Eduardo ficou me olhando como se estivesse vendo uma pessoa estranha. Nilda, o que deu em você? O que deu em mim foi descobrir quem você realmente é. 2 horas depois, o oficial de justiça apareceu na nossa porta com a medida protetiva. Eduardo tinha 48 horas para deixar a casa e não podia mais se aproximar de mim. Isso não pode estar acontecendo, ele repetia lendo o documento. Isso não pode estar acontecendo. Está acontecendo, Eduardo. E sabe o que mais? Eu vou pedir divórcio. Nilda, você enlouqueceu completamente depois de 23 anos de casamento. Depois de 23 anos descobrindo que casei com um homem que acha que eu sou burra e incapaz. Eduardo tentou apelar para o emocional. Nilda, eu te amo. Tudo que eu fiz foi por amor. Amor não tenta internar a pessoa contra a vontade dela, Eduardo. Amor não rouba herança. Amor não mente. Eu nunca menti para você. Você mentiu sobre tudo. Sobre os documentos que me fez assinar, sobre o apartamento em Guarulhos, sobre a clínica, sobre achar que eu era capaz de entender minha própria vida. Dona Conceição apareceu na minha casa 1 hora depois, que Eduardo ligou para ela, desesperada. Veio com aquele ar de autoridade de sempre, achando que ia resolver a rebeldia da nora. Nilda, que história é essa de você estar processando meu filho? Dona Conceição, seu filho tentou me roubar e me internar. Isso é crime. Roubar? Nós íamos cuidar do seu dinheiro. Cuidar sem me consultar. Cuidar me tratando como incapaz. Você é incapaz. Você sempre foi. Por isso que precisa de supervisão. Supervisão da senhora? A senhora que estava planejando me trancar numa clínica psiquiátrica? Dona Conceição ficou nervosa. Não era para te trancar. Era para te tratar. Me tratar do quê? De querer entender o que acontece com minha própria vida? Nilda, você está sendo influenciada por pessoas mal intencionadas. Que pessoas? Minha filha? Meu advogado? Sim, eles estão enchendo sua cabeça com bobagens. Bobagens como querer manter minha casa e minha liberdade. Dona Conceição sentou no meu sofá como se fosse dona da casa. Nilda, você não sabe o que está fazendo. Você vai se arrepender disso tudo. Do que eu vou me arrepender? De descobrir que meu marido acha que eu sou burra? De descobrir que minha sogra quer controlar minha vida? Nós queremos te proteger. Vocês querem me controlar. É diferente. Eduardo fez as malas na quinta-feira à noite. Enquanto ele guardava as roupas, ficou tentando me convencer de que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Nilda, você vai ficar sozinha. Aos 51 anos, sozinha nesta casa grande. Eu prefiro ficar sozinha do que acompanhada de quem não me respeita. Eu sempre te respeitei. Respeito não é isso, Eduardo. Respeito é me incluir nas decisões da minha vida. Respeito é confiar na minha capacidade de entender as coisas. Mas você nunca quis entender essas coisas? Eu nunca quis? Ou você nunca deixou? Eduardo parou de fazer a mala e me olhou. Sempre que eu tentava te explicar alguma coisa, você dizia que era muito complicado, que eu que cuidasse. Eduardo, existe diferença entre cuide disso para mim e cuide disso por mim. Você sempre entendeu como se eu fosse incapaz de aprender. E não é? Não. Eu escolhia delegar porque confiava em você. Mas eu sempre podia retirar essa delegação e assumir as coisas eu mesma. Eduardo terminou de fazer a mala em silêncio. Antes de sair, parou na porta do quarto e disse: Nilda, você vai se arrepender. Vai ver como é difícil cuidar de tudo sozinha. Eduardo, pode ser difícil, mas pelo menos vai ser minha dificuldade, não a sua interpretação da minha incapacidade. Ele saiu de casa na sexta-feira de manhã. Não disse tchau, não me desejou boa sorte, não pediu desculpa. Saiu como se eu fosse uma ingrata que não sabia reconhecer quando estava sendo protegida. Patrícia veio me fazer companhia no primeiro fim de semana sozinha. Estava preocupada que eu me sentisse triste ou arrependida. Mãe, como você está se sentindo? Estou me sentindo livre, Patrícia. Livre como? Livre para pensar, livre para decidir, livre para errar se for o caso. Passamos o sábado organizando a casa do meu jeito. Mudamos os móveis de lugar, jogamos fora um monte de coisas que Eduardo insistia em guardar, abrimos as cortinas que ele preferia fechadas. Mãe, você vai ficar bem? Vou ficar bem. Pela primeira vez em muito tempo, vou ficar realmente bem. No domingo, fizemos uma coisa que eu não fazia há anos. Sentamos na varanda da frente e conversamos com as vizinhas que passavam na rua.
Eduardo sempre dizia que era coisa de fofoqueira, mas descobri que era bom ter contato com outras pessoas. 3 semanas depois, encontrei Eduardo na rua por acaso. Ele estava visivelmente mais magro, com uma expressão cansada. Perguntou como eu estava, se estava conseguindo dar conta de tudo. Estou conseguindo, Eduardo. E as contas? Os documentos? A manutenção da casa? Estou aprendendo a cuidar de tudo isso. Não é fácil, né? Não é fácil, mas também não é impossível. Eduardo ficou me olhando por um tempo. Nilda, você mudou. Mudei como? Você está diferente, mais firme. Eu sempre fui firme, Eduardo. Você que nunca deixou eu mostrar isso. Talvez eu tenha errado algumas coisas. Você errou muitas coisas, mas o principal erro foi achar que eu era menos capaz do que realmente sou. Eduardo disse que Dona Conceição estava muito chateada comigo, que não entendia por que eu tinha virado contra a família. Eduardo, eu não virei contra a família. Eu só parei de aceitar ser tratada como criança. E agora? Você vai conseguir tocar a vida sozinha? Olhei para o homem com quem vivi 23 anos e senti uma mistura de tristeza e alívio. Eduardo, eu vou tocar minha vida. Sozinha ou acompanhada, mas do meu jeito. Tomando minhas próprias decisões. Errando meus próprios erros. Sendo dona da minha própria vida. 6 meses depois, minha rotina estava completamente diferente. Aprendi a cuidar das contas da casa, a lidar com bancos, a tomar decisões sobre reformas e investimentos. Cometi alguns erros no começo, mas cada erro me ensinou alguma coisa. Patrícia passou a me visitar com mais frequência. Nossa relação melhorou muito depois que ela viu que eu era capaz de me defender e de tomar minhas próprias decisões. Mãe, eu me sinto mal por não ter percebido antes como papai e vovó te tratavam. Patrícia, eu também não percebia, ou fingia que não percebia. Por quê? Porque era mais cômodo. Era mais fácil deixar eles cuidarem de tudo e depois reclamar que ninguém me consultava. Hoje, aos 52 anos, moro sozinha na casa que minha mãe me deixou. Acordo na hora que quero, como o que tenho vontade. Vejo os programas que me interessam na televisão. Pago minhas contas, tomo minhas decisões, cometo meus erros. Não é uma vida perfeita. Às vezes, sinto solidão. Às vezes, erro na decisão sobre alguma coisa. Às vezes, sinto falta de ter alguém para dividir as responsabilidades. Mas é minha vida, minhas escolhas, minha liberdade. E descobri uma coisa que Eduardo nunca entendeu. A melhor proteção que alguém pode ter não é ser poupada das dificuldades da vida. É ter confiança na própria capacidade de enfrentar essas dificuldades. Hoje eu sei que sou capaz. E essa certeza vale mais do que qualquer segurança que Eduardo achava que estava me dando. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional. As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.